Tô. Certo. Você está vendo esses três pontinhos na vertical ali do lado do telefone vermelho no Google Meet, ali embaixo? Estou a ver o. Três pontinhos aqui, ó. Assim, ó. Três pontinhos, mais opções aqui. Sim, Clica neles, clique em alterar esquema sim. e depois clica em Spotlight, eu acho. Tá em português de Portugal, né? Spotlight. Destaque. Isso, destaque pode ser. Ok. A tela ficou um pouco maior. Pode passar o mouse também na tua foto ali, clicar em minimizar. Assim vai aparecer melhor a tela também. Sim. Tudo bem, então. Essa questão, tentou fazê-la? Ahn, sim. Conseguiu alguma coisa? Não. Não? É importante aqui, ah, porque cai bastante esse tipo de coisa, cálculo, né? Cai bastante cálculo. Então vamos fazê-la aqui, vamos ver o que o problema está pedindo. Mostre que não existe nenhum valor real de k para a qual a função f é contínua em x. É continuidade de função. Então, tu não lembra sobre a continuidade de função, é isso? Eu vou escrever algumas coisas aqui para que tu possa estudar depois, pelo que a gente ver hoje, né? Para que a função seja contínua, ela precisa respeitar três regras. Essas regras elas são bem evidentes, bem óbvias. É o seguinte: a primeira regra, o limite da função num determinado ponto deve existir. Então, quando a gente está estudando a continuidade de uma função, César, nós sempre estamos estudando num determinado ponto, se ela é contínua naquele ponto. Então, o primeiro passo, o limite da função nesse determinado ponto deve existir. E daí tu tem que lembrar que para um limite existir, pela esquerda e pela direita, o limite tem que dar o mesmo valor. Ou Sim. seja, pela esquerda e direita, o limite deve dar o mesmo valor. Segunda regra, a função deve ser definida nesse mesmo ponto. Não adianta o limite existir e a função não ser definida. Então, não adianta só ela muito próximo daquele ponto pela esquerda e pela direita existir. Tem que existir também um valor específico no ponto. Isso não é muito comum de não ter, né? A função normalmente ela é definida no ponto. Perceba essa que nós estamos trabalhando aqui, né? Ela é definida em x igual a zero, que é o lugar onde a gente está estudando. O valor é k. E finalmente, o terceiro é o seguinte: a função no ponto e o limite devem ter o mesmo valor. Então, o valor que eu vou obter fazendo o limite pela esquerda e pela direita e o valor definido da função deve todo ser igual. Então, o valor de tudo que eu escrevi aqui tem que ser o mesmo. Muito bem. Essa é a lógica para que a função seja contínua num determinado ponto. Agora ele está pedindo o seguinte: mostre que não existe nenhum valor real de k para qual a função é definida em x igual a zero. E aí, agora com essa explicação, você tem alguma ideia de como fazer a 6.1? Como começar, pelo menos? Ahn, o limite à esquerda da função tem que ser igual ao limite à direita da função e tem que ser igual ahm, ao f de k da função. É, na realidade é isso aí, a gente vai ter que fazer o limite, mas ele está dizendo aqui que para essa função não vai ter limite, né? Ele já está afirmando isso. Quer dizer, não que não vai ter limite, mas que a função não vai ser contínua. Ele está afirmando que não vai ser contínua. Beleza, ele afirmou isso. A gente tem que provar isso agora. Mas ele afirmou que não vai ser contínua, porém tem esse valor de k aqui, né, na definição. Então,
A regra 2 meio que passou. A função é definida no ponto. Agora, se não existe nenhum valor de k para qual a função é contínua no ponto, significa que o valor de k não importa para a continuidade. Pois, e aqui vem o ponto, não vai ter o limite. O limite pela esquerda e pela direita não vai ser o mesmo valor. Eu vou encontrar um valor aqui que vai ser diferente do valor aqui. Opa, vai ser diferente do valor aqui. Então, por isso que não existe nenhum valor de k. Porque são, pela esquerda e pela direita, vão dar dois valores diferentes. O valor de k é um só. Então, esse é o ponto. A gente tem que fazer o limite aqui. Então, eu vou fazer o limite. Eu vou lhe ensinar uma técnica que ela não pode ser utilizada no exame. Então, é meio estranho eu ensinar, mas é uma técnica que facilita tanto a conta, tu chega tão rápido no limite que vale a pena aprender rapidinho. Depois, se vira e tentar resolver o limite de outra forma. Me diz uma coisa, você sabe fazer derivadas? Sei. Pois é. Ah, aqui a gente pode usar a técnica de L'Hopital, né? O que que é essa técnica? Ela é uma técnica onde tu vai derivando em cima e embaixo a tua função até que a indeterminação desapareça. Perceba que, por enquanto, nós temos uma indeterminação aqui, porque o seno de zero é zero e o cosseno de π sobre 2 é zero também. Então, nós temos zero sobre zero, uma indeterminação. Nós temos que lidar com essa indeterminação. Então, o jeito mais rápido é fazer essa técnica de L'Hopital, que é derivando. Quem que é a derivada desse cara aqui? A derivada dele é 6x seno de 3x ao quadrado, porque a derivada do seno é o cosseno, mas se tu tem uma coisa dentro, ela vai para fora a derivada. É a tal da regra da cadeia. Aqui nós temos o cosseno ao quadrado, né? O cosseno ao quadrado. A derivada do cosseno ao quadrado, né? Quem que é? A derivada do cosseno ao quadrado vai envolver cosseno e seno. A gente tem que fazer a regra da cadeia de novo, né? Vou dizer que o cosseno de π sobre 2 menos x é u. E a derivada do u, então, é, é menos, né? Menos com menos mais seno de x, menos de π 2 menos x. E, então, a derivada aqui vai ser a derivada do u ao quadrado, que por sua vez é 2u. Então, no fim das contas, a derivada vai ser só multiplicar todo mundo aí. Vai ficar a derivada total que a gente quer. É o 2u, que é 2 cosseno de π 2 menos x vezes o seno de π 2 menos x. Então, coisinha meio longa aqui, né? Coisinha meio longa. Então, a derivada aqui, parte de baixo, muito grande, muito. E vamos ver se ainda existe a indeterminação. Agora eu acho que não existe mais. Porque o que, que vai acontecer aqui? Não existe, pior que existe, porque vai dar zero em cima e vai dar zero embaixo. Eu acho que L'Hopital não foi a melhor opção aqui para resolver. Limite é um negócio que a gente nunca sabe qual que é o melhor jeito para resolver, é complicado. Mas esse que eu fiz não funcionou, infelizmente. E aí, alguma forma de resolver esse limite? Tem alguma ideia? Hum, ah, ah, colocar o X em evidência não dá? Colocar o x em evidência, você está dizendo tirar o x de dentro do seno, colocar em evidência? Porque Sim. pode tirar o x de dentro do seno ou do cosseno, né? Não pode? Não pode fazer isso. Não. Ah, mas dá para fazer uma coisa bem interessante aqui. Deixa eu pensar aqui.
Bem, eu acho que o L'Hopital poderia ter sido facilitado de outra forma. Mas é que existe uma regra bem importante que fala o seguinte: olha só, o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. Isso aqui é uma regra. É uma propriedade trigonométrica, tá bom? Seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. Então dá para escrever essa função aqui, dá para escrevê-la só com senos, né? Porque isso aqui embaixo também é seno. Porque tá vendo que é π sobre 2 menos x, da mesma forma que aqui? Então eu posso reescrever como seno. Então eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Seno 3x ao quadrado por seno ao quadrado de x. Ok? Sim. Esse é um jeito. Esse é um jeito. Agora o que a gente pode fazer com isso, né? A gente pode fazer com isso aí. Caramba. O problema do exame é isso, né? Algumas questões elas são meio longas para resolver só uma parte delas, principalmente as de cálculo. É muito cálculo, né? É muito cálculo no exame. Então tem que tomar cuidado. Mas a gente pode fazer aqui, vamos ver. Bem, agora que a gente tem seno em cima e seno embaixo, né? Ai, 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 o que eu posso fazer aqui? Agora daria para fazer L'Hopital, eu acho. Que ia simplificar algumas coisas aqui. Mas novamente, né? Não vale muito a pena fazer L'Hopital, porque eu acho que eles não deixam utilizar essa técnica no exame de matemática aí em Portugal. O Então, quadrado, no numerador, o seno de 3x ao quadrado, esse quadrado de 3x ao quadrado não pode passar para o seno. ah, quadrado, esse 3x ao quadrado aqui, fazer o que com ele? O, qua- o quadrado do x ao quadrado. O Fica, quadrado do x ao quadrado. fica seno ao quadrado de 3x. Uhum. Seno ao quadrado de. Olha, eu acho que não vai sair desse jeito, não. Porque não dá pra simplificar. Eu acho que entendi o que tu quis dizer. Simplificar esse cara com esse, é isso? Não, não, não. Não? O quadrado vai passar para o seno. Mas é todo mundo seno aqui já. Sim, fica seno ao quadrado de 3x. Ah, deixar esse cara ao quadrado aqui? Sim. Não, mas não pode fazer isso. Não pode. Tá dizendo, tipo, tirar o quadrado daqui, né? E colocar no seno. Não, não pode isso. Porque uma coisa é o que tá dentro do argumento. Outra é o que tá fora. Tu não pode misturar. Não pode misturar. Bem, esse limite aqui ficou feio. E eu vou te mostrar uma coisa. Nem no site de resolver limite ele tá resolvendo. Olha só, para tu ver como esse limite é complicado. Ele não tá resolvendo, olha só. Nosso limite ali, a solução passo a passo não está disponível. Ele não diz qual que é a resposta. Mas eu já sei que a resposta é 3, tá? Eu não vou perder mais tempo tentando fazer aqui, só vou lhe dizer que a resposta é 3. Outra hora eu tento desenvolver uma forma simplificada de resolver. Esse limite é feio mesmo. Agora vamos fazer esse aqui, ó. Fazer outro. Esse aqui é mais simples. Bem, deu 3 pela esquerda. Vamos ver quanto é que vai dar pela direita agora. Muito bem. Muito bem. Se a gente novamente jogar zero, vai dar indeterminação. Porque e elevado a zero é 1, vai ficar um menos 1, 0, e aqui embaixo zero também. Então,
daria para resolver desse jeito. Aqui, por L'Hopital sai muito fácil, muito. Que é derivando em cima e embaixo. Uma pena porque eu não tenho certeza se pode ou não usar no exame a técnica de L'Hopital, mas eu acredito que não. Quase certeza que não pode. Apesar de que facilita muito, né? Porque o que que faria aqui, né? Aqui nós sabemos qual que é a derivada de E na X. Se tu olhar a tabela de derivadas, tu tem uma tabela de derivadas? De Não, todas as derivadas que tu precisa decorar? mas eu sei essa derivada. Ah, você sabe? Então tá bom. Então tu sabe que a derivada de E na X é o próprio E na X. Sim. Então vai ficar o próprio E na X. A derivada do menos um é zero, porque o menos um é uma constante. Então vai ficar E na X por 3, né? Porque a derivada do 3x é 3. E agora a hora que tu aplica aqui vai dar um terço. Então, enquanto a primeira deu 3, eu te garanto que dá 3, eu só não vou provar ainda. A de baixo vai dar um terço. Então, realmente, né, ocorreu o que o enunciado falou. Pela esquerda e pela direita, dão limites diferentes, dão valores diferentes de limite. Então, provado, né? Bem, pelo menos não fiz todas as contas para isso, mas elas estão aí. De fato, pela esquerda e pela direita deu valores diferentes, então ela não vai ser contínua independente do valor do K. O K pode ser qualquer, não tem problema. Agora ele está pedindo estude o gráfico da função f quanto à existência das assíntotas não verticais. Ou seja, ele está pedindo assíntotas horizontais e oblíquas, basicamente. Beleza. Assíntotas horizontais. Ele sabe encontrar assíntotas horizontais de uma função? Ah, o limite de um número tem que dar mais infinito ou menos infinito. O Isso, limite exatamente. precisa atender para um número, ah, para um número da função. O limite do x atender para um número da função tem que ser mais ou menos infinito. É isso. Exato. Em outras palavras, você vai fazer o limite tanto da parte esquerda da função quanto da direita. A parte esquerda você vai aplicar até o menor valor possível, que aqui não é menos infinito, aqui é menos π sobre 2. E o lado direito, o maior valor possível, que sim, aqui é infinito. E daí, se esses limites derem um valor específico, então significa que ela tem assíntota horizontal nesse valor. Então vamos pegar essa função aqui e fazer, né, o limite tendendo a menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Com menos π sobre 2, o cosseno vai ficar 1, porque o cosseno de zero é 1. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter seno de 3π ao quadrado sobre 2. E nessa hora tu ia poder usar a calculadora, certo? Sim. Por isso que quando tu for fazer limite, se tu não quiser perder tempo fazendo conta para descobrir qual é o limite, tu pode jogar na função, né? Eu acho que a tua calculadora tem essa possibilidade. Então, por exemplo, aqui como pedia zero, né? Pela esquerda, você colocaria valores de zero, valores bem próximos de zero, tipo menos 0,0001. Assim tu testaria, né, a tua função, qual é o valor dela lá perto do zero. Tu pode testar limites dessa forma. Então, aí aqui não é 2, aqui é 4. Eu não sei o que vai dar isso. A calculadora sabe, né, claro. E aqui vai dar cosseno de zero. Esse aqui eu sei que é 1. Então é só ver quanto que é o seno de 3π a quadrado sobre 4. A questão é, temos uma assíntota horizontal, né? Porque existe um valor definido aqui, né? Então essa é a nossa primeira assíntota horizontal. Ó.
Claro, se tu quiser saber exatamente qual que é o valor, tu joga na calculadora e tal, mas o seno de 3π ao quadrado sobre 4 é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Sim. Certo. Agora, o mesmo para esse cara. A parte direita aqui da função. Tem que aplicar o limite dela tendendo ao infinito, né? Mais infinito, no caso, porque ela está para o lado direito. E aí, sabe me dizer qual que é o limite dessa função aqui tendendo ao mais infinito? Vai dar uma determinação infinito sobre infinito. Então, Desculpa, pode falar. não. No idea? Não. Entendi. Vamos ver. A questão é a seguinte, né? Tu vai ter infinito. Então, se tu simplesmente jogar aqui, vai ficar infinito menos 1. E bem, e elevado ao infinito. A exponencial elevado ao infinito é infinito. Sim. Menos 1, então dane-se 1, né? É infinito. E aqui vai ficar infinito também, porque 3 vezes infinito é infinito. Sim. Só que tem um detalhe aqui. Um detalhe que tu pode argumentar na hora da prova. Que é o seguinte. Como na parte de cima é exponencial, então esse infinito aqui, ele é maior. Ele é um infinito maior que o de baixo. Ele cresce mais rápido que o de baixo. Porque a função exponencial, ela cresce assim, não cresce? Sim. Enquanto a reta, ela cresce assim, bem devagar, bem devagar. Portanto, é como se isso fosse infinito por um número normal aqui. Então a resposta é infinito. Ou seja, a parte direita, a parte que vai para o mais infinito, não tem assíntota horizontal. Bom, bem, parte da conta feita. Metade da B ali. Mas tem ainda as assíntotas oblíquas. Assíntota oblíqua é um negócio que é difícil de lembrar. A assíntota oblíqua, ela é uma reta de tendência da tua função. É um comportamento mais ou menos assim, olha só. Isso aqui é uma função genérica, claro, mas perceba que ela vai tendendo a essa reta aqui, com o passar dos valores, né? Sim. Lá no infinito, essa nossa função esquisita virou uma reta. Por isso que está explicado aqui em cima, ó, que no infinito, por exemplo, aqui na segunda aqui, no infinito, a tua função menos uma reta é igual a zero. Porque a tua função de fato vai virar uma reta. Então, ela menos a reta é zero. Isso que ele está dizendo. Agora a pergunta é, qual é essa reta? Qual é essa reta mx mais b aqui? Essa é a pergunta. E bem, para obter a mx mais b tem algumas regras. Conhece elas? Sim. O declive, que é o M, vai ser o limite de x a tender para mais ou menos infinito da função sobre x. Perfeito. O b tem a ver com o declive, né? Sim, o B é o limite de x mais ou menos infinito, x a tender para mais ou menos infinito da função menos o mx. Legal. Então, às vezes tem, às vezes não tem, né? Assíntota oblíqua. Tem que ver se tem. Por exemplo, o lado direito aqui, eu acredito que não vai ter. Novamente pelaquela mesma questão. Quando eu for dividir essa função por x, né, que nem tu falou agora, vai ficar 3x ao quadrado embaixo. Vamos dizer assim, vai continuar crescendo mais rapidamente a parte de cima, vai continuar sendo uma, uh,
uma divergência, né? Não vai ter uma reta de tendência no infinito, não tem. Então a parte direita claramente não tem. Agora a parte esquerda, bem, nem adianta testar para a parte esquerda porque a gente já viu que já tem uma assíntota horizontal na parte esquerda. Então não precisa testar. Portanto, uma vez que a gente testou as horizontais, já está resolvido, tá bom? A gente viu que uma explode e a outra vira aquela seno de 3π quadrado sobre 4. Então não vai ter assíntota oblíqua. Muito bem. Vamos ver a 6.3 então. Não percebi porque que não tem assíntota oblíqua Em qual? Nessa da esquerda ou na direita? nas duas, nas duas. Tá, ó. Na da direita, o que está acontecendo? Vamos fazer, só vou fazer um desenho que vai ficar claro aqui. É o que aconteceu quando a gente fez o limite do lado direito. O negócio não explodiu? Sim, Certo, então não tem assíntota. Porque como é que pode ter explodido e ainda por cima a função tender a uma reta? Não tem como, ok? ok. Então não tem assíntota do lado direito. Assíntota oblíqua, né? Sim, Agora, do lado esquerdo, tendeu a seno de 3π a quarta, alguma coisa assim. A gente viu então que vai ser um negócio tendendo a assíntota horizontal, certo? sim, Se tende a assíntota horizontal, não vai tender a assíntota oblíqua. ok. Então, são as conclusões que a gente teve no primeiro caso que excluíram a possibilidade de assíntota oblíqua. Muito bem. Agora a 6.3. Blá, 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 seja reta tangente ao gráfico da função que tem declive mínimo. Seja R a reta tangente ao gráfico da função H tem declive mínimo. Bem, a gente está procurando a equação da reta tangente, né? E tem Sim, declive mínimo. O menor coeficiente angular possível. Caramba, essa questão foi barra pesada, hein? Escolhi a piorzinha para fazer. Como é que a gente encontra o menor coeficiente angular possível? Bem, note que existe a opção zero, né? sim. O zero é o menor número aqui, será? Porque quanto que é 2 menos o ln de 4, né? Número negativo. Sim. Daí eu não sei se ele está dizendo declive mínimo em valor absoluto, né? Ou, ou conta o valor negativo ou positivo, não sei. Mas eu acho que ele está falando em valor absoluto, de toda forma. De toda forma, todos aqui são positivos, menos o zero. Então a grande questão é o seguinte: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar nesse problema é o seguinte: isso aqui tem algum ponto crítico? Ou seja, tem algum ponto onde a derivada é igual a zero? Se tiver, a resposta é D. Faz sentido para ti? Não. Bem, o que acontece é o seguinte: ele está pedindo aqui R, a reta tangente ao gráfico. A reta tangente ao gráfico é obtido por meio da derivada, César. A gente faz a derivada da função e assim a gente encontra a reta tangente. Né? Quando a gente tem uma função, pode ser essa que eu desenhei aqui mesmo, e a gente está interessado em encontrar a reta tangente num ponto, tangente é porque passa num ponto só. Tipo essa reta roxa aqui, passando nesse pontinho. Para encontrar essa reta, nós temos que fazer a derivada da função. Ok? E daí a gente escolhe o ponto que a gente está interessado, sei lá, aqui é o ponto 2, não sei. Joga 2 na derivada, e daí a gente encontra justamente quem é a inclinação aqui, que é um dos elementos da equação da reta, né? É o, é o declive lá, é o A, né? Da equação da reta. Mas acontece o seguinte: se por acaso a nossa função tiver um ponto mínimo, ou um ponto máximo,
por exemplo, nesse desenho que eu vou fazer rapidamente aqui, tem alguns pontos máximos e mínimos aqui. Em todos os pontos críticos, que são os pontos máximos ou mínimos, a reta tangente à função, ela não tem inclinação. Meu desenho tá feio, claro, mas num ponto de máximo ou mínimo de uma função, a reta tangente à função naquele ponto não tem declive, ela é horizontal. A inclinação é zero. Portanto, se essa função aqui, modificada, né, tiver um ponto de máximo ou mínimo, a gente pode afirmar que a resposta é essa aqui, então. Porque o coeficiente da reta tangente, como eu acabei de te mostrar, é zero, pois a reta é horizontal. Sim. Agora a questão é, esse bicho aí tem, será, né? Ou não tem? Vamos ver, né? Vamos ver. Porque pela esquerda e pela direita aqui, tu tem essas funções que a gente já conhece o comportamento do jeito que estão, mas se a gente der uma modificada, né? Esse lado direito aqui eu não espero nada dele, né? Porque é uma exponencial. Pode multiplicar o que for ali, vai continuar crescendo exponencialmente. Não tem jeito. Agora, o lado esquerdo aqui, a história é outra. Né? Então, essa f de x a gente multiplicaria por 3x e diminuiria por menos x quadrado. E daí, faria a derivada disso. Outra questão bem trabalhosa. Porque ia ter que multiplicar, fazer um monte de álgebra aqui. Não sei se vale a pena a gente continuar nela. Já fizemos bastante cálculo hoje. Depois tu pode até tentar, né? Tu disse que sabe derivar, tu faz a multiplicação, deriva e vê se tu encontra derivada igual a zero. Mas se tu sabe derivar, o que que tu vai ter que fazer depois? Fazer a multiplicação que ele pediu, derivar o que aparecer dessa multiplicação e igualar a derivada a zero. Se tiver algum valor de Como, x como, que... Oi, hum, a função, é que ele está pedindo sobre h de x, certo? H de sim, x é f de x multiplicado por 3x menos x quadrado. Então tu vai pegar essa, vai fazer o que está pedindo aqui na conta e vai derivar. Se tiver um ponto crítico, pronto, problema resolvido. A resposta é D. Se não, vai complicar. Agora, se não deu aqui, testa na outra. Faz a mesma coisa. Coloca ela aqui, faz a continha, deriva. E daí, na derivada, tu vê. a função, hum, vou colocar o f de x, né? Nesse caso pode ser o elevado a x menos um sobre 3x, vai multiplicar com 3x, depois vai subtrair com x ao É no x quadrado quadrado, exatamente. e depois faço a derivada disso. É. Ok. Eu posso tentar fazer rápido. É que eu acho que a gente devia focar em outra coisa, mas eu faço rapidinho aqui pra ti, ó. 3x, opa, 3x, x ao quadrado, né? Então, essa é a nossa f. A derivada vai ser quem, né? Bem, dá para simplificar um pouco a f aqui, né? Sim. Agora, quem que é a derivada disso, né? É o próprio na x menos 2x. E se a gente está buscando um ponto crítico, porque eu propus que a resposta é D. Agora eu quero provar se ela é D ou não. Eu vou igualar a zero. Eu Ok. vou dizer que é zero aqui. Daí o que que acontece? Eu posso passar o x para outro lado, né? Eu vou ficar com na x igual a 2x. Existe um x que faz isso ser verdade? Essa é a questão, né? Eu acho que não. Né? Porque o que que tu pode fazer aqui? Tu pode aplicar ln dos dois lados. Vai ficar x igual a ln de 2x. Tem um valor de x que é igual a ln de 2x? Tipo, eu acho que não, né? A questão é essa.
Não tem um ponto crítico aqui, então complicou bastante. O que dá para tentar aqui? Dá para tentar jogar as outras respostas no lugar do zero. É um jeito também, é outro jeito. Ó. Tu pode pegar essas respostas aqui e jogar aqui no lugar do zero. Que eu coloquei zero porque eu achei que era D. Eu supus que era D a resposta. Né? Sim. Mas se não é, tu pode pegar aqui o LN de 2 e colocar aqui. Ó. Porque se a resposta for LN, ela vai sair dessa parte da conta. Não vai sair da outra lá do seno e do cosseno. Né? Então tu pode ir testando aqui e ver se alguma bate. Né? Agora, tá aí uma coisa trabalhosa de se fazer. Eu acho que vale mais a pena a gente tentar outra questão. Sim, sim. E aí, tem alguma lá da lista que te chama atenção? Não. Nenhuma que tu acha interessante? Ah, complicado, complicado. Tu tentou fazer a 3 ali, tem bastante coisa feita. A 3 já fiz. Ah, a 3 tu conseguiu fazer. Sim, Pelo menos a 3.1, né? Tem a 3.2 e a 3.3 ainda. já. Entendi. Ah, vamos ver a 8 ali. A 8 tem uma figurinha, vai que ajuda, né? Sim. A 8 também consegui fazer. E a 9? A 9 não. Vamos ver se a gente consegue fazer a 9. Ficou meio grande aqui as nossas contas. Ai, ai, ai. Deixa eu salvar aqui. Ah, figura representa o intervalo de 0 a 6. 0 a 6 em x. No oscilador harmônico. Qual das opções pode estar expressa a expressão analítica? Certo. Tem alguma das expressões aqui que tu olha e acha que já pode descartar de primeira, assim? Quero dizer, alguma que está definitivamente errada, só de olhar, assim. Ah, a C. A C, exatamente. Porque tem esse 8, né? A Sim, amplitude é 4. Como o número na frente é amplitude, não é C. Agora a questão é, qual das outras, né? sim. Porque é tudo cosseno aqui. Tudo cosseno. E o cosseno, ele tem uma característica, né? Ele começa do pico. Ele começa Começa. da parte de cima, se for o cosseno de x, né? Sim. Começa no. Esse é o cosseno. Sim, Só que a gente tem um cosseno, é tudo cosseno, né? sim. Tá começando da parte de baixo. Esse é do seno. Por que que isso está acontecendo? Porque quando o valor de x é zero, o cosseno não é zero. O cosseno é alguma coisa. No caso, ele vai ser ou 3π sobre 2 ou π sobre 2. Né? Agora, qual que é o valor de ângulo que faz ele começar daqui e crescer, né? Porque ele poderia ter começado e descido, né? Poderia ter começado e descido. Só que ele começou de baixo e cresceu. Então, qual é o valor que faz isso com o cosseno? É o 3π sobre 2 ou é o π sobre 2? Né? Essa é a questão. Tu tem que entender como é que funciona o cosseno. Né? O cosseno, ele... Bem, tu vai pensar no círculo trigonométrico, se ficar mais fácil. Né? O cosseno, ele é sempre o valor na horizontal, né? Lembra disso? Sim, sim. Então, o que que acontece? Né? Veja que de 0 até π sobre 2 o valor do cosseno diminui. Que ele estava 1 Vai dar zero. e vai para 0. E depois ele vai para menos 1 ainda por cima. Então ele só diminui.
Sim, Mas a partir daqui ele começa a crescer, né? Bem, na verdade ele volta a ser zero, né? Porque ele chega aqui no 3π sobre 2, volta a ser zero, e depois ele começa a crescer até o 2π, certo? sim, Então ele só cresce mesmo em módulo, quer dizer, só cresce em valor absoluto de 3π sobre 2 para frente. Né? Do zero ao π sobre 2 ele diminui, do π sobre 2 ao π diminui mais ainda, do π ao 3π sobre 2 ele aumenta, só que ele vai então do menos 1 ao zero, e depois do 3π sobre 2 ele cresce. Que é o que está acontecendo aqui, né? sim, Ele está crescendo aqui. Ele não está vindo da parte de baixo e crescendo. Ele foi do zero e cresceu. Então, por isso que a resposta certa vai ser alguma que tenha 3π sobre 2 no final. Então, não é a B também. Tudo bem? sim. Isso aí. Agora a questão é, vai ser πt ou vai ser π sobre 2t, né? Vai ser a A ou a D? A D. Como é que você tem tanta certeza? Ele começa a crescer a partir do pi. Aham. É isso, não? Bem, na verdade, você tem que tomar um cuidado aqui, né? Dá para verificar isso de várias formas. Dá para verificar qual é o valor que multiplica o t de várias formas. Esse valor que multiplica o t a gente chama de frequência angular. Ele está associado com a quantidade de x que demora para fazer uma onda inteira. Né? E uma onda inteira aqui está saindo em um determinado valor menor que π. Bem, está saindo em 2 ali, né, praticamente. Bem, está fazendo uma onda inteira em 2. Em 2x. Se colocar o x ali vai dar 2π. Então, ele faz uma onda inteira de 2. Dei a resposta, né? Tu também pode verificar de outra forma. Perceba que ele chegou no ponto máximo aqui, em meio, tá vendo? Sim, Isso. E o cosseno, ele é máximo, né? Ele tem esse valor máximo dele aqui, ou valor mínimo, né? Mas a gente está pensando no máximo. O cosseno é zero, 2π, 4π, né? Essa é a característica do cosseno. Ele tem o valor máximo 1 de 2π em 2π, começando do zero. Então, se aqui a gente teve o valor máximo em x igual a 1 meio, o que que acontece? Vai ficar π vezes 1 meio mais o 3π sobre 2, né? sim, O que é... Pode ser isso ou pode ser esse cara aqui, né? Daí sim, seria π sobre 2 vezes 1 meio. Só que claramente é π, né? E o que que vai acontecer aqui? Vai ficar π sobre 2 mais 3π sobre 2, vai ficar 4π sobre 2, que é 2π, que é onde o cosseno é máximo. Então, por isso, a resposta não é A. Porque a gente precisa que seja π na frente do T. Então, a resposta é a D. Tudo bem? sim. Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Tranquilo. Você está no 12º ano do secundário? Não. Faz algum tempo que você saiu do secundário? Eu terminei o secundário ano passado em agosto, setembro, por essa altura, e vim para cá, para Portugal, estudar. E surgiu a possibilidade de pagar como estudante nacional, é por isso que eu vou fazer o exame nacional. Aham. Tu morava onde? Na Angola? Sim, sim, em Angola. Tu estudava naquela escola portuguesa lá?
Não. Eu Não? estudei no ensino angolano. Aham. Eu tive alguns alunos esse ano que estudaram naquela escola portuguesa de Luanda. Nossa, aquela escola é muito forte, muito forte. Talvez tenha sido a escola mais forte, mais difícil, assim, de ensino secundário que eu dei aula até hoje, para alunos de lá, né? Mais difícil que todas do Brasil, com certeza. Achei Como assim impressionante. difícil? Difícil, as questões eram difíceis, sabe? Sim, As coisas que me pediram era muito complicado de resolver. Tinha até algumas questões de física que eu não vi na faculdade, assim, para você ver o nível. Eu não vi na sim. universidade, bem complicado. Nível pesadíssimo, bem legal. Beleza, então essa aí tá feita. Vamos ver a próxima, Na 8, eu queria só confirmar uma coisa. claro. Ahn, Aqui na opção 4 diz que o gráfico da função g não admite assíntotas verticais. Aham. O que que tem? Ahn, eu coloquei que ela é falsa porque o... Não. Coloquei que ela é verdadeira porque a função g é de domínio R. Hum, a função G é de domínio R, mas isso não é verdade. Bem, ela tem um domínio R. O problema é que ela não aceita todos os valores de R. Sabe por quê? Porque se tu reparar aqui, ó, na tua função G, tu tem o f de x aqui embaixo, certo? Sim, Muito bem. Se você reparar bem, quem vai aparecer aqui então é a imagem da f de x. sim, Ah, olha só, não, você tá certo. Eu falei errado, desculpa. Porque pelo que eu tô vendo aqui, a f de x ela não vai para zero nunca, né? sim. O y dela nunca é zero. Então de fato não vai ter assíntota vertical. Tá certo, parabéns, César, isso aí. Porque Sim, tu nunca vai ter zero aqui na f de x. Tu poderia dizer que, por exemplo, a imagem da f de x, né, é zero até um, né? Bem, na verdade não até um, mas até esse valor aqui que eu não sei qual é. Eu posso chamar de k, sei lá. De zero até k, né? Então, de zero, vamos dizer assim, de zero aberto, né? Então não chega até o zero. sim, Portanto, não vai ter assíntota vertical. Muito bem. Muito bem. Perfeito. sim. Isso aí. Ahn, Só mais uma questão. Na, na primeira opção. Na primeira opção. Não, sim. Ahn, o get zero vai ser. Vai ser um. E o F' de zero vai ser o. Vai ser zero. Aham, o F' de zero é zero. Aham. Sim, mas eu queria saber se da maneira que eu fiz está correta. Eu coloquei que a equação da reta era y de 0x mais um. Quer dizer que o meu declive é zero, né? E que o meu b é igual ao limite, quando x tende para mais infinito da função f de x ahn, mais um. Bem, o que você falou tá certo, tá? O problema é que não precisa disso para resolver a primeira. Não precisa. Ok, ok. O que tu tem que fazer para resolver a primeira é só lembrar o seguinte: isso aqui, além da derivada da função no x igual a zero, é também o valor da reta, é o valor do declive, né, da inclinação,
da reta tangente em x igual a zero. A reta tangente é a função f em x igual a zero. Então, sabe que reta tangente tem uma determinada inclinação, e aqui é um ponto de máximo, né? Um ponto crítico, ponto de máximo, que nem eu estava te explicando na outra questão, Sim. né? E, e aqui o que acontece é que a inclinação dessa reta vermelha é o próprio f' de x igual a zero no ponto. Então esse cara Ok. aqui é zero, porque a inclinação é zero. Ok. Então pronto, tá errada a afirmação 1, né? Sim, sim. Porque ali é definitivamente zero. É zero, pois a inclinação é zero no ponto crítico. Aí a explicação. Tá. Beleza. Muito bem. Mais alguma coisa? Hum, no número 7. 7, vamos ver. E 5. Pontos de inflexão. Você sabe obter os pontos de inflexão? Hum, Tem que derivar, igualar. tem, tem que fazer a segunda derivada? Para encontrar as regiões de concavidade e convexidade, sim. Ok. E Só um eu. segundo, só um segundinho. Sim. Desculpa, voltei. Pode falar de novo, por favor. Sim. Os pontos de inflexão, não sei como é que se faz. Certo. Bem, para obter pontos de inflexão, você tem que primeiro saber o que é um ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão é uma coisa mais ou menos assim, olha só. É uma região onde tu não sabe direito qual vai ser o comportamento da função. Tipo isso aqui, ó. Aqui é um ponto de inflexão. Esses pontos de inflexão, eles aparecem também no estudo das derivadas, tá? Tu tem algum livro, alguma apostila de cálculo para ajudar a estudar? Tenho um livro de preparação para o exame de 2022. Ah, é? Poxa, Sim. legal. Esse livro tá em PDF? Só resumo, Hum, Sim, porque alguns exercícios que tem aqui não estão lá, só resumos das matérias. entendi. Ó, tem um teorema da matemática que deixa bem claro como tratar os pontos de inflexão, né? Ó, vou te mostrar. Ó, se a derivada for maior que zero, quando o x pertencer a um intervalo e menor depois de um, ó, veja, AC, né? Tu tá tratando desse intervalo AB. Se de A a C a segunda derivada for maior e de C para B for menor, então este é um ponto de inflexão. Sim. Em outras palavras, tu só precisa encontrar qual que é o valor de x que faz a segunda derivada ser zero, né? Basicamente. Ok. Então, se tu encontrar esse ponto onde a segunda derivada é zero,
Tá encontrado o ponto de inflexão. Então ia ter que derivar 2 vezes, né? Sim, Isso que não é difícil de derivar, né? sim, Agora, a questão da concavidade e convexidade também tem a ver com a segunda derivada, né? Não sei se tu sabe. sei. Deriva-se a primeira, deriva-se a segunda. É. Onde tiver. Faz normalmente aqui. Faz normalmente um quadro, né? Oi, desculpa, não entendi. Normalmente faz um quadro. Ah, sim, para anotar as regiões de crescência e decrescência, né? Uhum. Sim, É, tu basicamente pode só derivar e ver onde ela é crescente ou decrescente, né? sim. Concavidade e convexidade. Então, só tá atento a esses detalhes aí do quadro, né? O quadro deixa bem claro, assim, a situação para ti. Ok. Legal. Bem, então é isso, cara. Pô, espero ter te ajudado. Teve bastante questão difícil. No outro momento, se tu quiser outra revisão, é só falar. Daí me traz algumas questões com alguma antecedência que nem você mandou e aponta também os detalhes que você não sabe. Se precisar de qualquer material, me fala também, tá? Tem um monte de apostila boa aqui para te passar. Eu tenho uma. Tenho a apostila de